Legal, galera. Segunda aula de sintaxe, né? Eu comentei sobre o sujeito oculto, né? E geralmente os livros começam com o estudo do sujeito. Só que eu, particularmente, nessa fusão da sintaxe, eu já vou alertando, né, para outras regras. Eu vou falar um exemplo de regência verbal e, ao mesmo tempo, o uso da crase. Nos exemplos que eu coloquei aqui, eu também já estou ensinando pontuação. E também já estou ensinando a partícula C, que a gente estuda na gramática, a espinha dorsal, que é o Q, e a partícula C. A Q é a que tem mais, né? Então, o tempo não para, dizia Cazuza, né? Então, enquanto muitos estão nas redes sociais, né? Muitos estão com juras de amor. Nós estamos aqui fazendo amizade com a gramática, tá ok? Então, dando continuidade, eu falei que o tempo não para, por isso ele pode ser nosso melhor amigo ou nosso pior inimigo. Se eu estou sentado numa cadeira estudando todos os dias uma certa quantidade de horário que eu sou capaz, né? O que acontece? Aqueles que só quando saírem a prova, o edital, vão se inscrever, na verdade, vão gastar dinheiro à toa, certo? Então, vou dar continuidade em sujeitos. Eu marquei aqui, para não ficar cansativo, 2 tipos de sujeito, né? Onde o sujeito é o agente e ele também é o paciente da ação. Tudo por causa da partícula C.
pronome reflexivo. Tá ok? A operária feriu-se, quer dizer, você tá fazendo referência a ela mesma, né? Não é ela feriu. Então a gente aprende a circular o verbo, que nem as professoras na escola. Circula o verbo. Operária está no singular, o verbo está no singular. Mas o pronome reflexível, ela é agente e ao mesmo tempo é paciente da oração. Então, a operária feriu-se durante o trabalho. Então, já despertei a curiosidade do pronome ser. Outra coisa, eu peguei duas regrinhas e acoplei numa só. Aqui, ao ser de novo, se vive bem, né? Agora, quando é um advérbio, a vírgula é facultativa. Então, se eu escrever aqui vírgula, o C ele se desloca, porque o advérbio tem poder de atração. Os advérbios em gerais, né? Aqui, vírgula, vive-se bem. E o sujeito, todo mundo está acostumado, sujeito indeterminado, eles. Então está aqui na segunda alternativa. Olhavam. Quem olhavam? Eles. Sujeito indeterminado. Agora aqui o verbo está no singular. Mas com a partícula ser, né? Na terceira pessoa do singular, também é sujeito indeterminado. Então eu já vi professores, professoras cometendo esse erro. Nesta outra oração, na rua, vírgula, que eu acabei de falar, olhavam com atenção, né?
é sujeito indeterminado. Então eu estou passando para vocês, acabei de passar duas regrinhas de sujeito. Agora eu apaguei um detalhe ali que eu... Existe uma ordem natural das coisas, que é sujeito e predicado. Mas pode haver inversão. Predicado e depois sujeito. Atente-se muito bem a isso, porque uma confusão dessa, o verbo no plural, no singular, né? Vai, por exemplo, sujeito composto, né? E aí, quais as regrinhas? Que concordam com o primeiro, que concordam com os dois, né? E para descobrir isso, então eu estou fazendo uma chamada aqui para que vocês se atentem a isso. Mais lá adiante eu vou estar retornando essa parte da matéria. Beleza? Como eu não sigo livro nenhum, né? Regência, verbal. Por isso que nós estudamos quais são as preposições essenciais e quais são as preposições acidentais, né? Também tem a regência nominal. Estaremos falando dela também. Mas também misturar muita coisa não é o correto. Então, o primeiro verbo que eu vou passar de regência verbal é o verbo preferir, que tem caído com frequência e rotineiramente as pessoas também falam errado, igual vou no banheiro. É vou ao banheiro. Agora o verbo preferir. Vamos lá. Verbo preferir. Eu prefiro
Banana. Eu gosto de banana. Eu prefiro banana a maçã. Mas que coisa estranha isso, né? Prefiro banana a maçã. No cotidiano não se vê ninguém falando desse jeito. Vulgarmente fala-se da seguinte maneira: eu prefiro banana, mais do que maçã. Isso está totalmente errado. Isso está totalmente errado. Cai desse jeito e o peão cai do cavalo. Agora, existem mais regrinhas. O verbo preferir, eu já estou falando em transitividade. Falei do verbo ir. Agora eu vou falar de um outro verbo. Verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. VTDI. Ele trabalha com o objeto direto e trabalha com o objeto indireto. Verbo transitivo direto. Direto não pede preposição, a não ser objeto direto, direto pleonástico. Mas isso é uma coisa mais lá para frente, não vai dar um nó feio aí nos neurônios. Se eu falar que eu prefiro colocar um artigo, se eu colocar um artigo aqui, prefiro a banana, eu tenho que colocar um artigo nessa preposição. Vai haver contração, então prefiro a banana a maçã. Essa ordem aqui pode ser invertida, mas tem que se atentar ao verbo transitivo direto e indireto. Então já falei de verbo de ligação, já falei de verbo intransitivo e agora estou falando de verbo transitivo direto e indireto. Entendendo a fusão, né, e ganhar tempo que eu já faço, certo? Isso é muito importante. A regência nominal, para não ficar sem dormir hoje à noite, é
apto, ele está apto, né? É adjetivo. Apto a vaga de manutenção, tá? Para não esticar, então a gente encurta, entendeu? Então a palavra apto pede também o a vaga é um substantivo feminino, pede um artigo feminino, ocorre a contração e o sinal agudo indicando a crase. Tá ok? Então, fica combinado assim. Até mais.